Olá, como é que vocês estão? Hoje eu venho apresentar para vocês a teoria do Dr. Rupert Sheldrake sobre os campos morfogenéticos e o que isso tem a ver com a espiritualidade falada hoje em dia, tanto por aí, tá? Segundo estudos do Dr. Sheldrake, uma grande mudança de comportamento ocorre quando uma massa crítica de indivíduos é atingida. Quando isso se dá, o hábito ou o comportamento de toda uma espécie muda também. Ele quer dizer aqui que quando um comportamento novo surge em alguns indivíduos, e aí isso vai crescendo, outros indivíduos vão aprendendo. Quando atinge um número alto, quase que, digamos assim, na mesma proporção dos que conhecem aquela nova habilidade do que aqueles que ainda não conhecem, em certo momento vai se atingir um número, né? Aqui ele vai chamar de uma massa crítica, um número X, que vai jogar essa habilidade na ideia, no pensamento, no mental daqueles outros seres que não estavam pensando naquilo, que não desenvolveram aquela habilidade. A habilidade é que vai atrás do sujeito depois que a maioria da espécie dele aprendeu a fazer aquilo ali. Uma habilidade, um modo de agir, de falar, uma postura, um conhecimento, tudo. A carga mental de tantos indivíduos consegue sobrepujar, consegue influenciar uma minoria. Isso não é filosoficamente falando, e sim cientificamente, tá? Os indivíduos de uma mesma espécie criam através de suas mentes um campo mental planetário. Esse campo, onde que ele está, onde que ele fica, não é visível para a gente, mas ele está espalhado ao redor do planeta. No ar, como se fossem ondas de rádio, de internet, de Wi-Fi, desse mesmo sentido, tá? Esse campo, ele afeta as mentes de todos dentro desse campo, e por igual essas mentes afetam o campo. Aí começa uma troca, o campo afeta a mente, traz informações e as mentes voltam a passar informações para esse campo. É como se um ficasse atualizando o outro, como se eu tivesse aqui recebendo upgrades e também ajudando a aumentar o upgrade, subir o upgrade de toda a humanidade. Aqui ele fala, cada espécie, existem experimentos que o pessoal fez assistido com macacos de uma ilha, que um macaco, eu não vou lembrar agora especificamente o caso, mas assim, um macaco descobriu que se ele lavasse tal alimento na água do rio, antes dele comer, o gosto do alimento melhorava. Aí alguns outros macacos viram ele fazendo, começou a fazer também. De repente, quase todo o local ali onde ele morava ali, todos os macacos começaram a fazer aquele procedimento de lavar o alimento, que tirava o gosto talvez de chão ali, de terra, ficava mais gostoso. E aí, de repente, macacos de outras regiões que nunca tinham feito isso, que não tiveram contato com esse macaco, em outros locais totalmente distantes do planeta, começaram a fazer aquela mesma coisa, aquela mesma ideia. Isso é real. Isso dá para você pesquisar, dá para você achar no Google para você assistir. Todos os demais seres vivos criam este mesmo campo em acordo com as suas espécies. Aí o Dr. Sheldrake, ele acredita que cada espécie gera o seu campo. Então, os humanos vão influenciar os humanos, os cachorros vão influenciar os cachorros e assim por diante. Não uma espécie diferente possa influenciar a outra. Isso significa que quando alguém desenvolve uma habilidade ou aprende algo, isso ressoa dentro do campo, permitindo aos demais indivíduos a desenvolverem as mesmas habilidades. Foi o que eu falei. Quanto mais indivíduos aprenderem isso, mais fácil se torna aos novos indivíduos. A nossa vida aqui na Terra, a gente como pessoa, a nossa vida aqui cria uma identidade nossa, é criada uma identidade de mim, né, José,
aqui nesse mundo. Quando saímos desse mundo, a nossa consciência ela arruma para outras estadas fora daqui. Mas a identidade minha, né, de nós, de quem nós fomos, ela permanece aqui na Terra, um registro, podendo esse registro ser acessado pelas demais pessoas. Aí tem gente que tem certas habilidades para ter esse tipo de acesso. Eu não estou ainda convencido que existem aparelhos humanos, tecnológicos para acessarem isso, mas já ouvi dizer que tem. Pessoas com dons, né, com mediunidade, que desenvolveram algumas técnicas para esse tipo de acesso. Eu não vou falar qual acesso funciona, qual não funciona, mas isso é uma realidade, tá? É possível ter esse acesso. Eu acho que tecnologicamente, de uma maneira mais comum assim para a vida comum das pessoas, ainda está bem atrasada, está ainda bem devagar, né? Espiritualmente, mediunicamente, as pessoas já entendem mais, já têm um contato maior com isso, já trabalham mais com isso, isso é mais divulgado entre o meio espiritualista. As novas gerações, as crianças nossas agora, elas já nascem tendo acesso ao conhecimento gerado por todas as gerações anteriores. Vamos pôr assim, né, como se esse campo morfogenético fosse um Windows aqui do planeta Terra. Aí ele está atualizado até aqui. Digamos assim, quando eu nasci, eu peguei a atualização que estava, que era o Windows XP. O que nasceu depois de mim, uma próxima geração, já pegou o Windows 10, né? O 8, o 10, não importa. Já pegou ele atualizado. Ele não vai pegar o mesmo campo morfogenético que eu peguei. Por quê? Porque desde quando eu nasci, o campo foi mais alimentado, subiu de nível, e os novos seres que nasceram depois disso, como se fossem antenas, eles recebem aqueles dados ali, é baixado, como se fosse um download para eles, e aí esses pequenos já começam a ter acesso às coisas que estão sendo aprendidas agora aqui no planeta Terra. Não é necessário que tenha sido a reencarnação de alguém específico para nascer com esse conhecimento e habilidade. Aí aqui que vem uma parte para desmistificar alguns assuntos, né? Toda habilidade, ela entra como uma habilidade herdada, né, no meio espírita, e outras linhas parecidas também. Como se aquele conhecimento, que nem se nascer uma criança, um bebê ali, né, uma criancinha muito nova, e ela já vem com uma habilidade surpreendente para tocar piano, por exemplo. Aí, muito provavelmente, ela já teve algum contato para aprender a tocar, sim, mas essa desenvoltura dela, essa facilidade, muito é atribuída a alguma habilidade que ela já possuía como, né, pianista em outra encarnação. Aí ela reencarnou e essa informação veio contida dentro do espírito que agora está aqui com ela. O campo morfogenético, ele não trabalha com a reencarnação. O que ele quer dizer é que a informação de um pianista, né, um arquétipo perfeito do pianista, ele já existe. Pessoas já registraram esse tocar de piano e aquela criança especificamente teve acesso a isso. Agora, quem controla isso, como isso se faz a conexão, isso é desconhecido ainda pra gente, né? Eu acredito em seres maiores, né? Algo do alto que gerencie tudo isso, que tenha o controle dessa administração, porque essa criança teve acesso a esse assunto, a outra criança teve acesso a outro assunto, outra habilidade, então, a informação ela está aí. Muitas das comunicações mediúnicas, espíritas, chamadas canalizações, são, na verdade, acesso a esses registros de memória das identidades pelas consciências de suas vidas vividas aqui na Terra, mas não são uma comunicação com o espírito da pessoa que já não vive mais aqui. Então, assim, o que acontece muito é assim: eu
entendo que os médiuns, eles canalizam alguma coisa. Eu não acredito que tudo é truque, é falcatrua, são pessoas de mau caráter querendo enganar outras pessoas. Não. Eu acredito, eu tenho certeza, eu acredito sim que existe o dom da mediunidade, eu acredito que existe essa comunicação. Eu só acho que a gente entendeu errado como essa comunicação é feita. Me parece que não é o espírito da pessoa vagando aqui na Terra que passa as informações da consciência dela para o médium e o médium passa para frente, escrevendo ou falando verbalmente. O que me parece aqui é que esse acesso vem da identidade da pessoa que ficou registrada, impressa aqui nesse planeta. Porque pensando bem assim, se a pessoa que já faleceu, ela conseguiu um status elevado e ela foi para um lugar acima disso daqui, sem necessitar reencarnar. Vamos pensar assim. Aquela pessoa, ela não poderia mais ser acessada por um médium porque a consciência dela não está aqui. Ela não está no umbral, não está nas colônias, não está vagando na crosta terrestre. Ela saiu do planeta. Agora, o registro de todas as informações vividas, o seu mental, o seu emocional, todas as suas experiências causaram uma impressão no campo morfogenético da Terra. Isso faz sentido. Para mim, isso faz mais sentido. E aí o médium está tendo acesso a isso, e não a própria pessoa que está ali, e sim o registro, que nem eu. Eu vou partir, se eu for para um lugar acima, fora daqui, vai ficar os meus registros aqui. O jeito que eu falava, como eu pensava, como eu me comportava, como eu falava, explicava as coisas. Alguém pode acessar e falar exatamente como eu falava e escrever do jeito exatamente como eu escrevia. Porque ele acessou aquele registro de memória. Ele não está falando comigo pessoalmente em espírito. Ok? As informações quânticas, todas essas informações que a gente não consegue ver, não consegue manusear, não consegue capturar com nenhum aparelho, nada, ainda não. Eu acredito que um dia, eu acredito que as coisas vão chegar nesse nível, né? O ser humano é incrível, as coisas ainda assim vão, o mundo pode ter problemas assim, mas a partir da ciência assim, ela consegue trazer grandes coisas quando ela quer fazer algo assim para o bem, para ajudar, para trazer um progresso assim. Eu acredito em tecnologias que vão conseguir medir isso, captar isso, fazer um uso benéfico disso. Agora, quando, né, não sabemos. Quanto tempo isso vai demorar? Então, essas informações quânticas da nossa consciência, elas estão armazenadas em microtúbulos do nosso corpo. Quando morremos, é o que eu estava falando ali, essa informação ela não é destruída. Você imagina só, toda informação minha, ela está, né, no campo prático, né, da matéria, do biológico, ela está contida no meu cérebro. A gente também pode levar para o lado que ela está contida dentro da minha mente. Vou pegar o exemplo materialista. Se estiver tudo dentro, armazenado dentro do meu cérebro, se eu morrer, o corpo que ficar ali e vai virar pó, toda a informação seria destruída. O cérebro já não existe mais, não funciona mais. Se esfarelou, a informação toda que tem ali foi dissipada. Não. A onda mental permanece aqui no planeta. É isso que acontece, a informação não é perdida. E esse tipo de afirmação é comprovado com os campos morfogenéticos, comprovado com a mediunidade. Embora a gente não tenha certeza do que a gente está falando, se é uma opção ou se é a outra, mas está acontecendo alguma coisa. Está tendo troca de informações de pessoas que já se foram, que não tem mais os seus cérebros ali para ser acessados. Mas essa troca de informação, ela está acontecendo. Então, essa informação ela é toda dissipada nos campos morfogenéticos do planeta.
A minha identidade pessoal, a gente pode colocar tem alguns nomes, né, que algumas linhas usam, né? O nome não é muito importante, é só para a gente facilitar, né, um posicionamento, uma localização. A minha identidade pessoal, meu mental inferior, com todas as informações da minha vida, ela vai ficar gravada no campo morfogenético do planeta. Agora, né, mas que eu sou, a minha consciência, a minha alma, que é o meu mental superior, vai partir para onde eu devo ir. Então, algo vai e um registro fica. Eu vou e o registro fica. Nunca foi conhecimento de espíritos que reencarnaram, e sim a transmissão do conhecimento acumulado de cada geração da humanidade pelos campos morfogenéticos, passada a cada novo indivíduo nascido. O conhecimento da geração anterior passa para a nova geração partindo dali para frente e não recomeçando do zero. Senão a gente ainda seria homens da caverna. A gente passou por aquilo, passou pelo medieval, agora chegamos, né, podemos dizer, um homem moderno. Uma nova escala sobe quando a transmissão atinge um número X de seres compartilhando essa informação, e aí o avanço intelectual acontece, mas não o avanço moral. Esse, né, a sua índole, o seu caráter, né, o ser que você é, isso a gente não herda. Eu não herdo a informação para ser bom. Eu não herdo a informação para ser mal. Isso aí está dentro de mim e eu posso ser uma coisa ou outra. Agora, uma informação intelectual, um conhecimento, uma habilidade, uma facilidade, né, um talento, um dom, ele pode ser herdado. Agora, o avanço moral, não. Esse vai precisar sempre ser lapidado pela pessoa em vida. Bom caráter, boa índole, não é possível de ser herdado. Os campos morfogenéticos explicam também as heranças de nossos ancestrais em situações que consideramos karma, mas na verdade são cargas energéticas da nossa árvore genealógica que passam de forma hereditária. Quem já passou uma sessão de constelação familiar, né, que é uma terapia, pode entender melhor o que eu estou querendo dizer. Que nem assim, a pessoa tem problema com algum tipo de vício, algum padrão mental que ela não consegue sair daquilo ali, nem ela sabe por que ela faz direito aquilo ali. Existe uma carga muito forte dos nossos ancestrais que você pode considerar mais do que qualquer outra coisa em relação à reencarnação. Porque na vida passada eu fui um espírito assim, assado, e agora eu vim trabalhar essa parte para melhorar, então eu tenho essa fraqueza e tal. Mais do que esse ponto, para a gente querer entrar e se aprofundar para melhorar isso, é pesquisar a sua ancestralidade, os seus parentes, o que eles eram, o que eles faziam, como eles eram, os hábitos deles. Aquilo ali é passado para a gente muito fortemente, muito, através dos nossos corpos biológicos. Acredito também num padrão energético, num padrão mental, sim, também. Por quê? Porque é a nossa linhagem, né? São informações muito fortes impressas ali e que são herdadas, né, você querendo ou não. Então, isso faz muito mais sentido do que simplesmente atribuir a karma. É um karma. Não. Meu pai, minha mãe tinham um padrão de comer muito e eu provavelmente nasci com uma forte tendência a comer muito também e a ser muito gordo, a me tornar obeso e ter problemas de saúde em relação a isso. O que eu tenho que fazer? É um karma? Eu tenho que quebrar esse padrão, melhorar isso. Eu melhorando isso, eu desligo esse padrão e não passo ele para frente em relação ao meu filho. Eu começo a desconstruir aquilo ali. E aí o que a gente faz? Desconstrói as coisas ruins e tenta construir coisas boas, né, no lugar, claro.
mas sempre vai ter algo para destruir, algo para matar dentro da gente e algo para se acender, tá? Vem de pais, vem de avós, vem de bisavô, tataravô. Eu acredito que toda a linhagem passa a transmitir alguma coisa. Você pode pegar a sua linhagem, da mãe e do pai, e ir voltando para trás e perguntar e sondar como é que eles eram, o que eles faziam, os hábitos, assim, pai, você muito facilmente vai identificar alguma coisa em você, tá? Com essa teoria dos campos morfogenéticos, identificamos os falsos e verdadeiros canalizadores de espíritos superiores e os que estão acessando apenas a mentes armazenadas. É que eu falo, eu acredito na possibilidade da comunicação real, né? As cartas consoladoras, tudo, só que a experiência é real, mas ela está sendo entendida talvez da forma errada. Não é a pessoa que está ali, mas é um registro dela que está sendo acessado pelo aquele canalizador. Um outro exemplo também do campo morfogenético interessante é o seguinte: quando uma pessoa morre e ela tem uma experiência de EQM, que é a experiência de quase morte, o que muitos, se não quase todos, relatam, eles falam que eles assistiram um filme da vida inteira deles passando até aquele momento. E por que isso tem que acontecer? Por que esse padrão? Por que isso rola, né? Se poderia acontecer várias coisas. Então quer dizer que o nosso mental faz essa projeção como se ele estivesse registrando, e você vê aquilo ali, a pessoa assiste. Não está mostrando para a pessoa por um exemplo específico para ver alguma coisa assim, tá? Mas sim quer dizer que talvez ele está jogando aquele ali dentro do campo morfogenético, preparando a pessoa para partir e salvando aquele registro. E sempre isso, é um filme do começo até aquele ponto aí que a pessoa está. Muito provavelmente aquilo ali é uma impressão mais real que a gente possa ver, visualizar, tocar, que a gente entende do que é um campo morfogenético, da informação contida ali. E aí depois, né, como a pessoa não morreu, né, claro, é uma EQM, ela retorna à vida e tem a lembrança daquele ocorrido ali. Outra situação para vocês pensarem, né? Grandes espíritos da antiguidade, né, eles não param de mandar mensagens, né, para os médiuns, né? Por quê? Por que isso? Eles nunca mais reencarnaram? Por quê? Várias pessoas acessam Akhenaton, Cleópatra, entre outros vários espíritos, né? Agora, vem cá, será que esses espíritos até hoje não reencarnaram e eles não têm mais nada para fazer, eles não progridem, eles ficam lá do astral do planeta mandando mensagens para esses médiuns para que passem para as pessoas aqui da Terra para ajudar a gente na nossa evolução, no nosso despertar espiritual? Ou esses médiuns, na verdade, estão acessando as memórias desses seres que estão registradas no campo morfogenético? Existem várias pessoas canalizando várias pessoas. E por que elas estão canalizando aquelas pessoas se elas não reencarnaram? Por que elas não reencarnaram? Como é que se separa isso? E como é que uma mesma pessoa, várias pessoas acessam o mesmo espírito? Também tem isso. Porque grandes espíritos não tem tantos. Então tem vários médiuns acessando os mesmos espíritos e trazendo mensagens totalmente diferentes. Ou até que sejam parecidas. E tem vários canalizadores falando que eles foram aquele ser, aquele espírito em uma vida passada. Aí teria outro problema, né? 5 pessoas foram o mesmo ser numa vida passada. Não dá, né? Não tem como, não rola. Então, assim, é mais fácil a gente entender que está sendo acessado um registro do Akhenaton. Eu estou coletando as informações que ele coletou e gravou e eu estou passando elas para frente. Estou multiplicando aquilo ali.
Aí sim. Agora quer dizer que eu fui Akhenaton em uma vida passada, ou Akhenaton está lá falando comigo exclusivamente, e se não é Akhenaton, é ser extraterrestre, se não é extraterrestre, é anjo, arcanjo, se não é isso, é de outras linhas, de outras religiões. Eu acho que assim, a experiência ela é real, mas a gente ainda não entendeu muito bem como é que funciona isso. Então, finalizando aqui, só para deixar mais claro. Campo morfogenético, pensem assim, são os dados, as informações das consciências das pessoas salvos numa nuvem, como se fosse salvo na nuvem. Salvando tudo na nuvem, é que o cérebro global, né, a nuvem, ela é um cérebro global, a mente do planeta. Essa informação vai aflorar, vai baixar, fazer o download na pessoa da próxima geração. Então, assim, as coisas que teve da minha geração, o meu filho nasce com aquilo ali baixado nele. Agora, claro, quais conhecimentos específicos ele vai ter acesso? Alguém vai dirigir isso. Agora, por isso que os pequenos, eles estão nascendo com essa facilidade para mexer em telas, em tecnologias modernas, coisas que a gente não teve, né? Nossos pais não tiveram isso, eu não tive isso, eu aprendi a mexer agora. O meu filho vai conseguir pegar e mexer bem pequeno, antes de mim. Por quê? Porque ele já está tendo contato? Sim, e eu não, né? Eu não tive, né? Eu fui ter depois de adulto. Só que ele tem essa carga de informação já nele, coisa que eu não tive. Então, assim, porque a geração anterior à minha não tinha acesso, né? E com isso eu não tive uma habilidade herdada. Agora, com a minha geração já sabendo manusear esses dispositivos, a geração do meu filho nasce com essa habilidade herdada. Interessante, né? Bom, comentem aqui embaixo o que vocês acham a respeito disso, né? Qual a visão de vocês sobre os campos morfogenéticos, tá? Peço que deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se puderem, né, se inscrevam no canal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui, deixem um like e é isso, pessoal. Obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima.